Igual a ideia de, bom, o significado não é uma coisa fixa que está lá que a gente percebe imediatamente. Ele é criado porque alguém usa os recursos da língua para dizer alguma coisa. Só entender as palavras não adianta, é preciso entender, né, a conexão entre as palavras, mas só entender a conexão entre as palavras do ponto de vista sintático não é suficiente. Vocês me ouvem? Tem hora que eu acho que está mais baixo. Só isso não é suficiente para entender o processo de significação. Então, a gente costuma falar que os estudos linguísticos saíram da ideia de referência e chegaram à ideia de referenciação. Referência é uma coisa estática. Referenciação é um processo. Então, quer dizer, foi preciso que houvesse a ideia de um processo semiótico, um processo de criação de sentido, a ideia de processo para, então, se sair do paradigma estrito, né, de que eu vou estudar o que se chamava de estrutura. Aliás, não foi Saussure que falou de estrutura, né? Saussure falou de sistema, ele disse que há um sistema, tal, né? E há um sistema, de fato, a gente não pode negar. Tanto que eu brinco, né? Quem trabalha com linguística de enunciação tem dois problemas. Além de ter que aprender todas as outras coisas da linguística normal, né? O da linguística tradicional, tem que fazer mais outras coisas, né? Tem que descobrir. Então, por exemplo, né? Eu trago para vocês, por exemplo, uma frase assim, né? Um enunciado que diz assim: o deserto é melhor que a água. Né? Se a gente pensar nessa frase, o deserto é melhor que a água, do ponto de vista semântico estrito, a gente vai ver que isso está afirmando um absurdo, né? O deserto não pode ser melhor do que a água, porque a água é boa, etc, etc, a água é vida, etc, né? E o deserto é um lugar complicado, pode até ter água, mas em alguns lugares difíceis, né? Oásis, etc. Então, como é que a gente pode entender essa frase? Bom, se for dita por um louco, a gente não precisa entender, está falando bobagem. Se for dita pelo bobo da corte, tudo bem, ele está lá para divertir, então ele fala coisas que ele sabe que são absurdas, né? O louco não sabe, ele acha que é coerente, mas o bobo sabe. Mas aí a gente tem que pensar, como é que eu vou entender isso? Se eu já disse aí, olha, eu já falei do bobo e já falei do louco. Então, entrou sujeito aí, ou seja, já não é mais o texto como tal, né? Não é mais o enunciado em si, né? Eu já preciso de alguma coisa, então eu tenho que pensar num terceiro sujeito. Tá, o terceiro sujeito é o sujeito que está jogando golfe, né? E ele vai ter que lançar uma bola de uma certa distância, e no campo de golfe tem água e tem uma parte que é um deserto, quer dizer, a parte seca e tal. Quando ele joga a bola, se ela cair na água, ele perdeu a jogada, ele tem que jogar de novo, né? E aí ele tem só um certo número para jogar, ele não pode jogar quantas vezes ele quiser, né? Ele já queimou aquela, né? Mas se cair no deserto, ele pode. E há condições, né, de, com certos tacos específicos, bater na bola por baixo, ela vai subir e tal. Mas a água é perder a bola. Então, né, nesse contexto, o deserto, né, é melhor do que a água, a areia é melhor do que a água. Né? Então, não é o significado em si das palavras que está em jogo, mas o sentido que a gente atribui a elas, né? E é nesse sentido que uma linguística da enunciação é vital. Chegou um momento que não bastava, né? Chegou um momento que, por exemplo, trabalhavam com textos literários, iam lá olhar, e aí tá ali, estão as ideias do autor, não sei o quê, tá isso, tá aquilo, aí foram estudar a vida do autor, mas também não é isso, não é esse autor físico que interessa a linguística da enunciação, é o autor projetado, né? Eu sempre digo que todo enunciador é uma personagem de si mesmo, né? Porque quando ele fala, escreve, fala, enuncia em geral, ele o faz sempre projetando uma imagem de si, né? E essa imagem de si varia de acordo com o contexto onde ele está falando e para que ele está falando, né? Quer dizer, isso é importante, né? Aí fala assim, mas quer dizer que a gente é mentiroso, né? Não. Significa que, querendo ou não querendo, a gente sempre vai projetar uma imagem de si, né? E essa imagem de si é afetada pelos vários contextos, né? Quer dizer, se eu sou um entrevistador de emprego,
eu tenho que mostrar uma certa postura de uma certa maneira. Por exemplo, a entrevista para a entrada no mestrado, né? Eu estava lá e eu criei uma personagem, né, naquele momento, que é nada deixar todo mundo à vontade, porque a situação já é tensa. E aí o entrevistador já está todo tenso, todo sério, preocupado, ou demonstra alguma coisa, a pessoa vai se destroçar, né? E aí, né, eu já vi gente em concurso se desestabilizar por causa de reações de quem estava avaliando, não porque a pessoa fosse incapaz ou tivesse algum problema. Eu falei, não. Aí eu falei, mas é fingimento? Não. Eu assumi uma postura, um papel que era necessário naquele momento, porque eu estava na posição. Quando caiu, na verdade, apareceu assim, tentando reconectar teu áudio, né, seu áudio, etc., apareceu a mensagem da Ncorp. Depois apareceu uma outra que eu achei muito interessante, né, perdão, tentando renegociar a conexão. Aí eu achei muito interessante, porque isso é muito da enunciação, né? O que eu estava falando é que a gente projeta uma imagem, né, adaptada, eu estava falando de eu entrevistando, etc., né? E aí, na verdade, a gente está negociando sentidos, né? A gente está negociando tudo, está negociando a face, como a gente diz, está negociando, né, a conexão, na verdade, né? A enunciação é isso. Então, é assim, o promotor público, extremamente famoso por ser terrível no tribunal, foi ser entrevistado por mim e pelo professor Wilson Lefa, né, quando a gente trabalhava na Católica. Bom, ele não era promotor lá, sabe? Se ele era terrível, ele era no tribunal. Ali ele era aluno, porque ele estava quase tremendo, né? Dizia, olha, agora esses dois professores vão me perguntar, vão me inquirir, né? E agora como é que eu faço? E depois, né? Eu até fui uma época assessor de um juiz do trabalho, né? Eu era assessor de argumentação. Eu olhava as sentenças, a argumentação das sentenças, para ver se arrumava um furo que um advogado derrubasse, né? Você vê que a justiça é uma coisa muito interessante, porque ela é basicamente interpretativa, né? Não parece. Parece que está lá a aplicação da lei. Não tem aplicação da lei nesse sentido, tem interpretação da lei, né? etc. Né? Então, a depender da argumentação, aí agora, por exemplo, os juízes se queixam que, como agora é tudo online, os advogados pegam o argumento que eles usaram numa sentença, tiram do contexto, levam para outro e aí usam contra eles, né? Então, eu era o encarregado por um tempo, né, de fazer isso. Né? Depois ele foi ser desembargador, aí já não dava, né? É outro esquema. Mas então, depois eu fui para a banca desse juiz para quem eu trabalhei depois, né? E no dia da banca dele, né? É, a banca, quando terminou a banca, que ele veio nos cumprimentar, porque ele é todo formal, etc., ele veio cumprimentar a banca, né? A mão dele estava extremamente fria. Então, estava lá, o juiz do trabalho, acostumado a brigar com corporações, etc., né? Ele estava lá tremendo, né? Porque ele estava sendo apenas um aluno de mestrado sendo avaliado por uma banca, né? Então, essa é a ideia, né, de que por que é necessária uma linguística da enunciação? Porque a linguagem, né, vai além da língua, né? Você tem razão quando ele fala que não é a, a linguagem que importa, né, a linguagem em si, mas a capacidade que tem o ser humano de criar uma língua. Né? É interessante essa distinção filosófica dele, é meio sutil, meio estranha, mas é isso que ele está dizendo. Quer dizer, não é a linguagem em si como objeto, mas a língua, né? No sentido de que a língua é que está próxima de nós. A gente não vê a linguagem, né? Nós não conhecemos a linguagem, a gente sabe que ela existe por hipótese. Sim, a língua também a gente não vê, a gente vê componentes, etc. E tal. Mas aí essa é a ideia. Por que é necessária uma linguística da enunciação? Porque a linguagem é essencialmente uso, né? A linguagem é essencialmente um exercício de uma capacidade que é social, né? Sabe? É dialogal. Eu estou usando dialogal no sentido amplo para cobrir todas as modalidades de diálogo. Né? Inclusive, o diálogo, como falavam antigamente de surdos, é o diálogo que não chega a nada, né? Mas ele ainda continua a ser diálogo, nesse sentido técnico. Né? Então, a coisa dialogal, né? A coisa no sentido amplo. Porque, na verdade, é a tal história, a ideia de estudar o significado, já o significado antes do sentido, né, que é uma coisa ela já é complicada, né? Porque a gente pensa o seguinte, cara, tem a semântica. A semântica é o estudo do significado.
Tá, então pronto, acabou, tá tudo certo, não. A gente pode pensar várias coisas. Ah, eu estudo significado? Tá. Mas aí várias pessoas, né, várias pessoas já do mundo antigo começaram a pensar. O significado é inerente às palavras, quer dizer, essas palavras já têm um significado em si. Eles são atribuídos pelos falantes, né? As palavras são só instrumentos para o significado, elas veiculam, mas elas não significam nada. Tá, elas designam coisas e estão palavras e coisas ligadas intrinsecamente, né? Quer dizer, há uma cópia fiel das coisas pelas palavras, tá. Ou então elas designam coisas, remetem a coisas do mundo, mas não tem uma ligação intrínseca. Então vocês veem que há todo um processo, né? Antes de surgir a linguística, né? Antes de coisa, já havia estudo de linguagem. Claro, Saussure era da filologia românica, né? O método histórico comparativo, né? E para a qual existiam as línguas, mas não existia a língua. Os estudos antigos, cada um falava da sua própria língua, mas não tinha a ideia da língua como sistema, de algo intrínseco a todas as línguas. Não era interesse deles. O interesse deles era discutir essas questões. Tá ligado intrinsecamente, não tá? É isso, é aquilo. Como é que é, tal. O método histórico comparativo via isso. E Saussure, num dado momento, né, ele escreveu no memorial que ele apresentou à Universidade de Genebra. Aliás, eu fui para a comemoração dos 100 anos, né, de falecimento, né, de Saussure na Universidade de Genebra. Né? Eles estavam lá fazendo um congresso, uma festa e tal. Nós fomos, foi muito interessante. Nós fomos para uma sessão absolutamente incrível, né? Uma sessão com estrangeiros de várias línguas, né? Francês, inglês, espanhol, português, italiano. Em homenagem a Saussure, o professor suíço, que era o coordenador da sessão, abriu em latim, como era na época de Saussure, né, a sessão, e disse: todos podem falar sua própria língua, né? Em homenagem a ele, cada um falou sua própria língua e cada um perguntava ao outro da própria língua e o outro respondia na sua, né? Foi legal. E ele encerrou, então, em latim, com uma coisa muito bonita, né? Emocionante ver isso, né? Aí tu vê, eu trabalho com Bakhtin, mas ele nunca foi contra a Saussure, eu fui comemorar a Saussure. Para a Rússia eu ainda não consegui ir para comemorar alguma coisa do Bakhtin, mas quem sabe, né? Uma hora, né, a gente não consegue ir também. A gente planejou uma época, mas aí surgiram uma série de problemas. Mas então, aí Saussure fala lá o seguinte: por mais que eu olhe as línguas, eu não consigo deixar de ver a língua. Isso é fundamental. Saussure é uma lição de pesquisador, né? É um exemplo de pesquisador. Ele descobriu a língua, ele não inventou a língua. Não foi que um dia ele teve lá a ideia, falou, vou inventar a língua. Não, ele não inventou, ele descobriu, ele viu que existia. E Jacobson também fez assim. Jacobson descobriu o fonema, né? Não é que ele inventou, criou. Ele descobriu que existia fonema. Parece uma coisa simples hoje, né? A gente olha lá, fonema, não sei o quê, alofone, tal, que maravilha. Ele descobriu, de repente ele falou, não, tem alguma coisa aqui, isso aqui é uma unidade. Aí depois vem o Martinet e fala, não, mas há uma dupla articulação, sabe? Até hoje brigam sobre a primeira e a segunda, né? Mas ele estava pensando num significado profundo, unidades significativas e unidades não significativas, né? Que é interessante, a unidade significativa é o desdobramento do Saussure. Aí também, depois veio Elvis, ele vai falar de conteúdo da expressão, forma da expressão, etc. Então, uma linguística da enunciação trabalha basicamente com a forma da expressão, né? A gente vai ver como é que se organiza. Mas essa forma da expressão pressupõe a forma do conteúdo. Na verdade, vai trabalhar com essas duas, né? Então, o Elvis vai dizer, né, que a língua é forma e não substância, né? Ou seja, ela não existe como algo substancial que chega até nós. É isso que eu digo, ninguém nunca viu a língua, né? Inclusive, uma sessão da Bakhtin Conference em Curitiba, acho que em 93, coisa assim, não me lembro agora. Começou, não, acho que 93. Começou justamente dizendo numa sessão lá, alguém começou dizendo isso, ninguém nunca viu a língua. Aí depois até vi um livro que fala assim, ninguém nunca viu o Estado, né? Quer dizer, quem é o Estado? Não existe. A língua também não existe. Mas para Saussure existia nesse sentido. Ele descobriu, né, que o sistema dela era uma coisa altamente elaborada, né?
altamente organizada, que era possível estudar. Depois, alguns outros exageraram, né? Passaram a dizer que a estrutura é o resto não. Aí começou a haver uma cisão, né? A Europa criou um estruturalismo bastante formal, né? Formalista até. Nos Estados Unidos, né? Inclusive com a ida para lá do Franz Boas, né? Que não era, que era europeu, mas enfim, ele tinha outras intenções. Ele criou uma antropologia funcionalista, né? Quer dizer, ia para a realidade para ver a língua, né? Quer dizer, o estruturalismo europeu ficou basicamente naquilo. Mas, por estranho que pareça, né? Se a gente deveriam ser mais fiéis a Franz Boas, né? Deviam ser mais a gente devia ser mais grato a Franz Boas, porque ele trouxe a ideia de enunciação, na verdade, só que nunca ninguém reconheceu, porque ele nunca falou disso. Ele falou simplesmente, né, trabalhando com línguas indígenas lá nos Estados Unidos, ele falou que a língua era um objeto importante do antropólogo, porque só a partir dela é que ele poderia entender a cultura, etc. Bom, isso para mim é enunciação. Sim, mas também Malinowski, né? Malinowski é outro, né, um antropólogo que chegou a dizer, a ver que ele foi para uma tribo lá e ele descobriu que ele não conseguia aprender as palavras no sentido formal e estrutural, porque a mesma palavra podia ser usada de não sei quantas maneiras diferentes, a depender do contexto. Ele teve que viver lá para entender o que está acontecendo. Bom, hoje a gente vê isso facilmente, né? A gente aprende uma língua estrangeira e no dia que a gente vai falar no país, né, ou com um estrangeiro, a gente descobre que, embora a gente conheça as palavras, a gente não sabe exatamente quando usar, né? Que palavra para quê, né? Porque isso só vem pela prática, pelo uso e tal. Então, essa é a ideia de uma a necessidade de uma linguística da enunciação. É para ela resolver esse tipo de problema, né? Porque é óbvio que eu tenho que entender do significado, etc. Eu tenho que saber uma série de coisas. Por exemplo, Machado de Assis, na época dele, usou a palavra joia, né, no sentido de uma coisa positiva. Muito tempo depois, na minha juventude, a gente usava a joia também para falar de uma coisa positiva, e não era por influência do Machado de Assis, né? Não é possível que a geração toda minha tivesse lido Machado de Assis, aí pegasse a ideia de joia. Mas joia vem de quê? Vem de gema, né? Uma coisa valiosa, etc, etc. E vem também do que falava as joias da coroa. A joia da coroa já é uma metáfora, não é a joia, sabe, a tiara, não sei o quê, não sei o quê. É joia no sentido mais geral. Também inclui tiara, etc., mas é joia da coroa como a valorização. A gente vê lá, né, a história da imortal Elizabeth, né, que sobreviveu a guerras, a isso, aquilo, etc., Elizabeth II. E lá no The Crown a gente pode ver a coroa, né, quer dizer, aquela coisa de valor, tal. E aí, se a gente faz essa análise, a gente descobre os vários sentidos que foram associados e a gente vai concluir que Bakhtin tem razão quando ele diz que nenhuma palavra é neutra, porque cada palavra traz todos os ecos das suas vivências, né? Então é interessante, né? Ninguém tinha visto a língua, mas Saussure disse, existe, ela é assim, tal e tal. E depois Bakhtin segue Saussure nesse sentido e diz, sim, de fato, a língua existe e é viva. Então é bem interessante. Um não conseguia não ver a língua, né? Aí o outro fala, não, eu vejo agora a língua que Saussure desenvolveu, mas o meu interesse é outro, né? Eu quero fazer alguma coisa. E aí eu queria que a gente pensasse o seguinte, não é ir além nesse sentido. Ciência, para mim, é uma coisa acumulativa. Se eu for pensar aqui nos vários teóricos, né, que foram desenvolvendo coisas, né, vamos pensar, nem teórico, vamos pensar já Santo Agostinho, vamos pensar na Antiguidade. Aristóteles, por exemplo, já falava de enunciação, se a gente for pensar, né? Porque ele falava do gênero de discurso, né? Os três que interessavam naquela época, os gêneros retóricos, os três que interessavam naquela época para os cidadãos privilegiados, né? De lá, né? Quer dizer, os cidadãos privilegiados é que podiam defender uma causa, elogiar alguém ou fazer um elogio fúnebre, etc. E ele já desenvolvia a ideia de que, a depender de para quem tu está falando e do que tu quer fazer, tu pode fazer isso ou aquilo, né? Então, quer dizer, interessante. Já havia. O que não havia era uma formalização disso. Né? Mas eu já vi estudos sobre o interlocutor
que começam discutindo Aristóteles. Né? Começa discutindo Aristóteles, Aristóteles, na verdade, tinha proposto. E é interessante que também Aristóteles tem a retórica e a poética. Na poética, ele vai falar dos gêneros poéticos, que também têm suas regras, seus jeitos, etc., que ele propunha, que também tem a ver com o interlocutor, também tem a ver com que efeito eu quero causar. Tá, isso deu origem a uma série de estudos retóricos, etc., o Chaim-Perelman e não sei quantos, né? E a não sei quantas teorias de discurso, né? Que, embora tenham parâmetros diferentes, na verdade, elas têm muito em comum, né? Elas têm muito em comum, né? Por isso a gente fecha em vários lugares. Mas a ideia é por que se tornou necessário uma linguística da enunciação? É porque a linguagem é exercida no tempo e no espaço e entre pessoas, né? Tempo e espaço, ou seja, num lugar e numa hora, e entre pessoas. Essas pessoas são sociais, né? Elas estão ali articuladas. E ela pode acontecer, inclusive, quando não tem ninguém presente. Eu posso estar pensando, por exemplo, antes da aula, né? Uma hora antes da aula, eu estava pensando em como eu ia fazer para ter a aula, o que eu ia dizer, etc. Ou seja, eu estava pensando que reações eles vão ter. Eu fiz um levantamento mental de quem eu conheço, de quem eu não conheço, de com quem eu já falei, o que faz cada um. E aí pensar como é que eu vou trabalhar de uma maneira que não seja nem hiper difícil, nem elementar demais, né? Aí pensei, olha, tal pessoa foi aluno da teoria, da disciplina tal comigo, então eu tenho que falar isso de uma maneira que não seja exatamente o que ele ouviu. Enfim, essa ideia, toda essa negociação. Se a língua em si resolvesse as coisas, a gente não precisaria pensar nada disso, a gente diria automaticamente. Aí fica aquela piada, né? Que é a piada da minha amiga. Ela inventou isso, ela disse que aconteceu com ela, mas é porque ela é assim. Ela disse o seguinte, cara, quando eu aprendi inglês, né? Me disseram que eu aprendi várias coisas, uma delas é Can I help you? Né? Então eu fui para os Estados Unidos, é ela contando. Né? Quando cheguei lá, cheguei num guichê que eu precisava de alguma coisa, fiquei lá parada esperando, e todo mundo me reclamando, etc, etc. Mas por que tu não sai daí? Aí eu expliquei, não, eu estou esperando ele falar Can I help you? Né? Ou seja, é a exacerbação do contexto. Né? O contexto é assim, ele tem que falar Can I help you? Né? Isso, né, é a crítica que ela faz, na verdade, ao método estrutural, né, de ensino de língua da época dela. Ou seja, a gente aprendia que se diz isso, ou que alguém diz isso, etc., mas não se falava do contexto em si dizer. Pode ser que se fale, talvez chegando no guichê fale, mas muitas vezes não vai falar, né? Eu também fui um dia fazer uma pergunta besta numa grande estação ferroviária na Europa, né, num desses congressos aí, eu fazia uma pergunta besta, né, que a estação tem trens internacionais, 10, 20 chegando e saindo ao mesmo tempo, né? Tá, aí eu tô lá com uma mala, eu resolvi guardar a mala. Aí fui no guichê e perguntei pro cara, escuta, onde é que eu guardo a mala aqui na estação? Aí ele riu para mim e falou, isso não existe. Ele não disse, não tem onde guardar. Isso não existe, né? Não é literalmente, isso não existe é a minha tradução, né? Quer dizer, il n'y a pas, né? Quer dizer, isso não existe, né? Tá. Aí ele falou, não existe, aí eu fiquei pensando, aí isso parece agressivo. Eu falei, não, ele tem razão, ele está me dizendo o seguinte, considerando a dimensão disso aqui, qual seria o tamanho do guarda-malas? Teria que ter quase uma outra estação para guarda-malas de todo mundo entrando e saindo, não sei quantos trens entrando e saindo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é uma loucura de movimento que cumpre o horário, né? Então, aquela loucura toda. E aí, essa é isso, foi esse tipo de coisa que o Benveniste começou a perceber. O Benveniste foi olhando aquilo lá e dizendo, mas peraí, está faltando alguma coisa, sabe? Nós já fizemos todas essas análises, ele estudou, por exemplo, a natureza dos verbos. Tá, entendemos tudo isso, mas e daí? Tá, o verbo pode ser defectivo, pode ser isso, pode ser aquilo. O aspecto verbal pode indicar isso, pode indicar aquilo. Tem verbo ativo, passivo, bitransitivo, tá, e daí? Né? Aí ele começou a pensar, peraí. Só que ele não podia ir além do que ele chamou de aparelho formal da enunciação. Mas esse aparelho formal da enunciação, ele existe, não é nenhum absurdo que ele falou, ele não fez nada errado.
existe um aparelho formal da enunciação. Quando se vai enunciar, é preciso fazer tudo aquilo que ele diz que é preciso. Eu tenho que assumir uma postura, eu tenho que tal. A diferença, né, para uma teoria da enunciação de um Bakhtin, é dizer, tá, eu tenho que fazer tudo isso, mas eu faço isso em contexto. Portanto, eu faço condicionado por uma série de fatores. E daí a ação é sempre a mesma, a ação de apropriação da língua é sempre a mesma, mas o ato não é, né? Qual é a diferença? A ação é física. Fisicamente eu faço a mesma coisa, mas meu ato varia, né? Ou seja, eu uso essa ação para coisas diferentes. Ah, sim, vocês podem fazer observações, perguntas, etc. Para mim, isso não é interromper, isso faz parte, né? Tanto que a gente podia ter feito uma coisa aí pelo. Gravar e transmitir diretamente para o YouTube, mas só que lá vocês não podem falar. Aqui vocês podem, a hora que vocês quiserem falar, vocês perguntem, façam observações, etc., porque é justamente para isso, né? Normalmente eu não vou ficar falando tanto porque vocês vão falar, né? Vocês vão apresentar coisas e daí eu vou comentar junto, etc. Então, vocês podem também fazer isso, né? O que eu estou tentando, né, fazer uma espécie de panorama desde a antiguidade, né, de estudos da linguagem, né, chegando até a ideia de estudo da língua, de linguística, etc., para que a gente veja essa diferença. Talvez isso seja normal, mas eu acho muito bom que a gente recorde todas as contribuições dessas coisas, né, sabe? Sei lá, diálogos de Platão, né, diálogos socráticos, que até hoje ninguém sabe se Sócrates existiu ou se era uma personagem e tal, mas, enfim, aquele diálogo que ficava discutindo essas coisas. Ah, mas a palavra está vinculada com a coisa vinculada com a palavra. Se sim, qual é o vínculo? Como é que é e tal. Depois, claro, vai desenvolvendo tudo isso, né? Quando a gente pega agora uma teoria de discurso, aí a gente começa a cometer o outro erro, né? O outro erro é o seguinte, é a sobreinterpretação, né? A gente começa a ver coisa demais, mas por isso que precisa haver um método de ataque da enunciação. Quer dizer, como é que eu vou ver a enunciação? Como é que eu vou analisar? Né? Bavenice começou a pensar em várias coisas, começou a pensar em dois níveis, né? O nível semântico e o nível semiótico. E aí, se a gente pensar o nível semântico e o nível semiótico do Bavenice, nós vamos falar bastante dele aqui, né? E eu vou comparar também. E pensar em significação e sentido em Bakhtin, vocês vão ver que o caminho é o mesmo, com a diferença do ponto de vista, o tal ponto de vista. Né? O ponto de vista do Bavenice é formal, mas, de fato, a gente pode perceber que as palavras têm duas coisas. Elas têm algo intrínseco a elas, intrínseco porque a gente acostumou, né? Mas, enfim, tem algo lá que elas trazem consigo, né? Não sei se é em si, mas trazem consigo, que é seu significado, ou, no caso, o Bakhtin chama de significação, e elas adquirem sentidos. Então, elas não adquirem sozinhas, né? É porque, no uso, surge esse sentido, né? Então, essas especulações, né? Essas especulações foram objeto de não sei quantas teorias, né? Uma época eram teorias que ficavam formalmente presas ao significado das palavras, né? É o que a gente chama de teorias vericondicionais, que palavra feia, né? Enfim, é o pessoal que trabalha com valores de verdade. Mas esse pessoal que trabalhou com valores de verdade, chegou um momento, os filósofos que trabalhavam com isso, chegou um momento em que eles viram que também precisavam de uma teoria da enunciação. Se a gente pensar na teoria dos atos de fala, isso já é um desdobramento de uma série de propostas anteriores, né, que viram que, olha, só valor de verdade não determina, porque valor de verdade também é condicional, né? Quer dizer, como eu comecei falando aqui da situação do golfe, né? No campo de golfe, alguém pode dizer a areia, o deserto, né? Aliás, a areia, o deserto, eles chamam de banca. A banca, né, é melhor do que a água, porque quando a bola cai na água, perdeu a jogada. Quando cai na areia, pode jogar. Então, nesse contexto, ou seja, mesmo a questão da verdade, ela é condicional, né? Quer dizer, hoje há teorias filosóficas de linguagem que pensam o seguinte: em que universo possível X coisa significa o quê, né? Quer dizer, interessante a ideia de, quer dizer, em certos universos, o universo ele chama, é o termo técnico, mas quer dizer, em que contexto algo pode significar? Então, eu dou sempre um outro exemplo, né? Duas pessoas estavam comentando sobre a ação de alguém.
e aí uma diz assim, ah, mas isso é mentira. E a segunda responde, é verdade. Bom, aí nós temos duas possibilidades, né? Alguém diz que isso é mentira e o outro diz é verdade. Bom, é verdade pode ser duas coisas, né? Uma contestação, dizer não, não é mentira, é verdade, e pode ser confirmar que é mentira, dizendo é verdade. Né? Quer dizer, é verdade que é mentira. Ou seja, eu estou confirmando aquilo que o outro falou, né? Aí parece aquela história do filosófica famosa do cretense, né? Que fala assim, todo cretense é mentiroso. Bom, se todo cretense é mentiroso, é mentira que todo cretense é mentiroso, porque quem está falando é um cretense. Então, se o cretense mente, então ele estará mentindo ali. Então, esse é um paradoxo filosófico, né, que é sempre lembrado, né, que há uma série de coisas, né, que se apresentam aí. Né? Então, quer dizer, pensar nisso, né, a teoria só da coisa não. Aí foram para a teoria da referência. As teorias da referência, né, levam no final a perceber o seguinte: existe um referente, existe há uma referência. Quando eu falo, eu estou me referindo a coisa do mundo, óbvio. Obviamente, estou. O problema é determinar qual é a relação, porque a gente pode usar a mesma palavra para designar coisas que nem existem, né? E uma teoria de valor de verdade não vai aceitar isso, ela vai querer que alguma coisa exista. Não posso falar dos unicórnios, né? Porque os unicórnios não existem. Mas aí, por exemplo, quando tu vê na literatura, tem um unicórnio lá, né? Trabalhando, então esse é um universo possível, né? Nesse universo é possível falar de unicórnios, enfim, de várias outras coisas, né? Então, a ideia é essa, é começar a pensar nisso. Por exemplo, também tem outras coisas, para dizer assim, olha, não ganhei nem perdi, né? Falando de jogo de novo, não ganhei nem perdi. Um fala para o outro, aí o outro diz assim, mas também não ganhou, né? O outro fala, mas também não perdeu. São dois sentidos diferentes, né? Quer dizer, mas também não perdeu e dizer, bom, empatou, mas então não perdeu, foi bom não ter perdido. E o outro, mas também não ganhou. Tá, por que alguém comentaria isso? Né? Isso não dá para saber, mas em que contexto faria sentido? Bom, se eu estava desesperadamente necessitado de ganhar, está terminando o torneio, eu tenho que ganhar e tal, faz sentido pensar, mas também não ganhei, olha, que pena que eu não ganhei. Tá. Se eu estava perdendo sistematicamente e finalmente consegui empatar, faz sentido dizer, mas também não perdeu. Então, eu acho que basicamente essa é a ideia, né? Na verdade, essa aula é justamente para a gente pensar nisso, né? Pensar em como parece elementar, né? Não são as teorias específicas, embora eu esteja falando de várias delas de alguma maneira, mas para pensar nisso, né? Quer dizer, eu preciso saber disso. E aí tem um grande problema que a gente tem que pensar, porque quando a gente trabalha nessa área de linguagens, né, com teorias iniciativas, às vezes a gente acha que olhou lá e já entendeu, né? E não vê que, na verdade, tem que desdobrar uma série de coisas. Então, uma coisa que a gente foi desenvolvendo no campo vaktiniano é justamente a ideia de ir devagar, né? Como dizia Jacques o Estripador, né? Vamos por partes. Daí, primeiro tu faz uma descrição, né? Vê lá qual é o objeto, qual é o enunciado, qual é, enfim, o que está acontecendo ali. Depois tu faz uma análise, né? Que essa descrição tu fala, olha, se manifesta assim, será é o meme que tem isso, aquilo, aquilo outro, parte gráfica, parte isso, parte aquilo, falada, não sei o que tal, cores tal e tal. Depois tu faz uma análise. Bom, ele está remetendo, se lançando para alguma coisa específica lá, tal e tal, tal e tal, para depois tu fazer a interpretação. Porque é um grande risco a gente olhar e dizer, bom, eu olhei aquilo, eu já posso interpretar. Não, não pode. Né? Tem que parar. Não estou dizendo que a gente vai pegar e sempre vai ter descrição, análise e interpretação. Estou falando que esses três passos têm que ser considerados numa análise da enunciação, justamente por esse motivo, porque como as palavras elas são neutras no sentido que a gente queira, a gente pode usar. Né? Por exemplo, tem uma fabricante de lona de caminhão que se chama Guerra, né? O nome do fabricante é Guerra. O lema dele na estrada é Guerra é paz. Quer dizer, guerra é paz. Guerra, o nome dele de um dado ponto de vista. Ou seja, eu tenho referencialidade e tenho expressividade.
E daí eu estou me dirigindo a alguém. A endereçabilidade é isso, né? Eu estou me dirigindo a alguém. Então, isso é basicamente o que há numa teoria da enunciação. Eu tenho pessoa, tempo, mas eu tenho essas três coisas. Ou seja, sempre que eu falo de um dado ponto de vista que é alterado pelo ponto de vista do outro. Aí fala, bom, mas então, de novo, a ideia, né? Mas então a gente mente e tal. Pô, pode ser que até que a gente minta, talvez em algum momento a gente minta mesmo. Faça uma coisa ou diga o que a gente não pensa com algum objetivo, mas eu não estou me referindo a isso, ao sentido de realidade. Eu estou me referindo ao fato de que, quando eu quero que o interlocutor, aceite o que eu estou dizendo, ou aceite a proposta que eu fiz, faça aquilo que eu quero, etc., eu vou tentar me adaptar a ele. E ele também vai olhar para mim e vai ver se para ele é razoável ou não, né? Aceitar aquilo que eu estou pedindo. Ele pode achar que não dá, não é por aí, eu não aceito. Então, a ideia, né, que eu estava falando, negociar a conexão, né? A ideia de negociar a conexão, né? De pensar, né? Aí eu vou ler um trecho do Sócrates aqui que eu acho muito interessante. Ele diz assim: vejamos, Crátilo, se não haverá maneira de nos pormos de acordo. Não admites que uma coisa é o nome e outra o objeto cujo nome ela é? Não admites que uma coisa é o nome e outra o objeto cujo nome ela é, né? Ou não percebes quão longe estão as imagens de possuir todas as propriedades dos originais que elas imitam? E como seria risível, Crátilo, o efeito dos nomes sobre as coisas que ele designa, se em tudo eles fossem reprodução exata dessas coisas? Tudo ficaria duplicado sem que ninguém fosse capaz de dizer qual era a própria coisa e qual o nome. Então, uma teoria da enunciação trabalha basicamente com essa ideia. As coisas não representam, não são representadas pelos nomes, né, pelas designações, pelas coisas, né? Elas remetem a essas coisas, né? Elas remetem a essas coisas, mas elas não são uma reprodução, uma cópia, etc. E eles, na época, não diziam por quê. Estavam falando do ponto de vista formal, mas hoje a gente pode pensar, porque justamente há contextos, há uma variedade, isso muda, né, de acordo com o contexto, né? Quer dizer, as palavras não podem ter uma relação intrínseca com as coisas, porque, e aí Saussure foi dizer depois, elas são signos, e os signos designam coisas que não são eles próprios, né? Quer dizer, os signos remetem a coisas que não são eles próprios. Então, para designar alguma coisa, para representar, entre aspas, as coisas, é preciso que não seja a mesma coisa, senão seria imediato. A gente já olhava tudo, né? De certo modo, seria não haver linguagem. Né? Porque se as coisas já têm uma ligação intrínseca, os nomes são motivados e tal, está tudo certo, então não há mais nada a fazer. Né? E aí, provavelmente, a gente não teria várias línguas, né? Porque a gente ainda tem que considerar isso, né? E a gente fala mesa em português e a gente fala table ou tableau. A depender da língua, né? Quer dizer, escreve, em inglês e francês escreve igual, mas uma é table, né? E a outra é tableau. Então, aí tem que pensar nessas coisas. E também eu gosto de dizer, né, que mesa, a mesa em si, a palavra mesa, etc., designa o objeto mesa, mas primeiro que tem não sei quantos tipos de mesa, né? Tem uma mesidade por aí que tem não sei quanto. Tem mesa até com um pé só no meio, né? Quer dizer, que é sustentada por uma haste no meio, etc., tem de tudo. Segundo, que quando se fala mesa para uma pessoa da minha geração e quando se fala mesa para uma pessoa de outra geração, mais próxima, há uma diferença. Para nós, a mesa era um lugar em que a gente se reunia na cozinha, sentava todo mundo assim. Eu sei que tem vários lugares aí que permanecem, mas estou falando que era o normal era ficar todo mundo na mesa. Tá, e tal. Eu, por exemplo, detesto restaurante ou qualquer lugar que começa a tirar a louça da mesa porque acabou. Eu detesto isso, dá vontade de brigar. Deixa tudo aí, eu ainda não acabei, ainda não saí, não levantei, então deixa. Eu estava acostumado a ficar lá, né? Depois que acaba, para lá, ficar na sobremesa ou no que está, e a gente ficava conversando. Então, mesa tem associações que para outras pessoas não tem. Sabe, eu, por exemplo, né, eu gosto, nisso eu sou meio mineiro, né? Eu tenho um amigo mineiro que um dia eu ia passar na cidade dele de avião, ia descer lá para fazer uma. Ainda era conexão naquela época, né? Não, era escala, aquela que demora mesmo, tá?
Mas eu ia ter só 1h30 na cidade dele. Ele falou, então eu vou passar aí para a gente tomar um café. Porque para um mineiro, 1h30 não dá para almoçar, né? Almoçar precisa de umas 2 horas, 2 horas e meia. Vai se encontrar, tem que levar um tempo para poder ter o que chama de almoço. Então, é preciso ver todas essas representações, né, que estão associadas ao objeto para cada sujeito. Então, isso é importante, né? No centro de tudo está o sujeito, né? É preciso ver o sujeito, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul é interessante, porque às vezes falam para as pessoas, bom para ti, mas bom para ti pode ter dois sentidos. Bom para ti pode ser negativo, que tu está falando alguma coisa lá que eu não gostei, falar, bom para ti. E pode ser o seguinte, que bom para ti, né? Que isso é bom, etc. E são as mesmas expressões, as mesmas palavras. Essa é a coisa elementar, mas eu acho que tem hora que a gente esquece. Toda vez que a gente olhar qualquer coisa e disser que já entendeu imediatamente, a gente tem que parar e desconfiar, né? E aí, agora, vocês que estão entrando no mestrado, vocês vão se tornar justamente mestres da suspeita, né? Nunca mais vocês vão olhar inocentemente, depois de passar por isso, nunca mais vocês vão olhar inocentemente para a linguagem, nunca mais, sabe? Vocês vão acabar vendo o filme e prestar atenção em uma série de coisas que vocês não prestavam antes, né? Porque isso vai despertando, né? Então, quando alguém fala assim, porque faz uma análise, para, porque o leitor, eu falei, para, quem está fazendo análise é tu, tu é um leitor suspeito ou uma leitora suspeita, porque está treinada para ver coisa que o leitor não tem que ver. Se ele visse, a gente morreria. Se a gente vivesse a vida da linguagem, analisando como a gente analisa, a gente já estaria morto há muito tempo, porque o gasto cognitivo, físico e tal, a gente se esgotaria. A gente tem que ir nessa parcela, vamos chamar de inconsciente, né, que a gente percebe as coisas e entende, né, o comum lá das coisas, às vezes a gente não entende exatamente. E aí Bakhtin diz isso, né, que as palavras são palavras, expressões, etc. A linguagem é tão sujeita à mudança que uma das coisas que mais se pergunta em qualquer língua é o que tu quer dizer com isso? O que significa isso? O que é para ti essa palavra, né? Aonde tu quer chegar? Enfim, uma das expressões mais comuns em todas as línguas é exatamente, né, falar isso. Ou então o lugar que não mais formal que falou, repita por favor, né? Que aí repita por favor é mais neutro, né? É formal. Então não dá, não diz nada, né? Agora diz assim, eu não entendi o que tu quer dizer com isso, tá? E também e às vezes tem isso, às vezes a gente fala que para nós está hiper clara e o outro não percebe, e daí a gente fala, olha, eu não sei se eu fui claro, por que a gente precisa dizer, não sei se eu fui claro? É para não afetar o outro, não é tu que não entendeu, fui eu que não expliquei, né? Aí agora, no Face aparece aqueles memes lá, né? Olha, eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que tu entendeu, né? Falei, bom, fiquei pensando, em alguns contextos, sim, em outros, não, né? Indireta, por exemplo, tem livros sobre isso, né? Indireta, por exemplo, é óbvio, né? Sim, tem gente que aceita a indireta e responde, né? Mas aí é outra história. Eu quero dizer que a indireta, por exemplo, mostra que tu é responsável por mais do que tu disse, né? É responsável pelo que sugeriu. Então, eu, por exemplo, quando falo de gênero, eu digo o que é tema e o que é tópico. O tópico do gênero é aquilo, né, de que se está falando, tal e tal. O tema, para mim, é o ponto de vista de que se está falando. Aí eu digo, quando tu terminar de ler, tu pensa, o que restou? O que ficou na tua cabeça depois que tu leu, sei lá, um parágrafo de alguma história, etc. Isso era o tema, né? Quer dizer, era disso que estava falando, esse é o sentido, é isso que interessa, é isso que a pessoa queria que ficasse para ti, né? E não a coisa em si. Por isso que é interessante, né? Que, coisa de vestibular que o pessoal fazia resumo de livro. Mas peraí, para que resumo de livro? O que menos interessa do livro é a história contada. O que importa no livro é como é que a história foi contada. Né? Não importa a história em si, a trama, o que aconteceu, a intriga, as coisas que aconteceram, isso não importa. O que importa é basicamente como isso foi contado, né? Como é que. Bom, aí. Bom, referenciação, né, Fábio? Eu estava falando aqui, né? Que tem vários estudos, vários processos. Hoje a gente já está numa análise só
Por que CPF tem o número de essa quantidade de números, né? Porque até aí a gente consegue decorar. Põe mais um que vai ser bem difícil, né? Será? 032, 001, 005, 24. Tá, agora, se colocar 001, 001, vai 24, 32, J, a gente não vai lembrar. Então, é claro que há um processo cognitivo, e hoje a gente trabalha em termos de sociocognitivo, né? O aspecto cognitivo é o aspecto da inferência. Quer dizer, eu vou inferir coisa na linguagem, na língua. A língua em si, materialidade, está ali presente, e eu vou inferir a partir dela, né? E aí, significação é um problema, porque significação para Benveniste é uma coisa, para as teorias cognitivas é outra coisa, para Bakhtin é outra coisa, né? Significação, em algumas teorias, significa o sentido, né? Significa sentido. E para Bakhtin, significação é o que está na palavra, ou seja, aquilo que eu tenho lá, né, que está no dicionário, digamos, aquilo da coisa. Benveniste chamava isso de acepções, né? As palavras têm uma série de acepções, mas as acepções são coisas que já se repetiram tanto, né, sentidos novos, que já não são novos, se repetiram tanto que foram para o dicionário, né? Por exemplo, quando eu traduzia, uma vez eu criei várias palavras traduzidas, né, porque a gente traduz outras línguas no português e surgem novas realidades. Mas aí eu queria usar uma dada palavra lá, criada porque era necessário, né? Havia uma diferença no livro entre maternidade e o que eu chamei de maternagem, né? Maternidade é o fato de alguém ter uma mulher, né? Alguém não, uma mulher ter um filho, né? Então ela tem a maternidade. Maternagem é qualquer um pode exercer, uma avó, pai, enfim, alguém que cria ou que ocupa as funções de mãe. Se não era um livro machista, não era um livro feminista. Então ele queria mostrar justamente que havia uma diferença, por exemplo, de gênero e sexo, né? Já faz tempo isso, isso é bem antigo. Tá, e aí eu fui lá falar com o editor que eu tinha que criar essa palavra maternagem. Ele falou, mas não pode. Eu falei, pode. O Celso Cunha, gramática normativa, diz que o sufixo agem indica ação contínua de alguma coisa. Ele pode receber uma série de radicais, não sei o quê, ele pode receber uma série de coisas. Então, eu tenho um respaldo da gramática normativa que diz que eu posso criar palavras em português para cobrir uma dada realidade e tal, né? Aí eu criei maternagem, paternagem, sabe? E parentagem, né? Porque aí não tinha jeito, é parent. Eu tive que criar parentagem, ou seja, quando são os dois, né? Quando eu estou falando de duas pessoas, eu não dizia que era um casal de homem e mulher, duas pessoas lá que estão exercendo funções paternais, é paternagem, né? Porque é pater em geral, né? E aí parentagem sim, paternagem é do pai, maternagem é da mãe e parentagem é dos parents, né? É o neologismo, uma coisa e tal. Aí disseram, mas não tem no dicionário. Eu falei, não tem agora, mas vai ter daqui a 5 anos, né? Que é o tempo que o dicionário leva para. Tá. Bom, aí no ano seguinte já estavam usando. Então tem uma série de palavras. Tá? Por exemplo, empoderamento. Eu trabalhava para uma ONG feminista, né? Que diz que queria essa palavra empoderamento, né? E nós falamos empoderamento, ela está sendo usada até hoje, né? Ela foi incorporada. Ou seja, não interessa a palavra, interessa o que se estava dizendo com isso. Porque antes, empowerment era traduzido para o português, normalmente, por não sei quantos tradutores, como capacitação, como delegação, mas nunca como aquisição de poder pela pessoa. Ou seja, eles mudaram o sentido do verbo. O verbo era assim, eu empower you, né? Quer dizer, I empower you, eu te dou o poder, não sei o quê. As pessoas queriam dizer outra coisa. Eu assumo o poder, eu assumo uma condição de poder minha, né? Eu me empower. Então é interessante, né? Quer dizer, há toda uma mudança, e aí a gente entra na ideia também da categorização, né? Quer dizer, como é que eu organizo o mundo de acordo com o ponto de vista. Então, Bakhtin diz, por exemplo, que, aliás, não só ele, mas alguns outros teóricos da enunciação têm dito que a pessoa expulsa o contexto pela porta da frente e ele volta pela porta dos fundos. E aí mostra que os exemplos formais de linguagem e tal, na verdade, eles são enunciados retirados de contexto, né? Eles servem para ilustrar uma dada estrutura, mas eles não estão falando do sentido da linguagem, é só para ver a estrutura. Mas só a estrutura não importa.
Porque, por exemplo, como é que eu, só com a estrutura, ia entender a diferença sutil em outra língua, uma língua estrangeira, entre não há e não existe? Quer dizer, não há no sentido, não se fez X aqui. E não existe no sentido, não tem como haver isso aqui, né? Como é que eu posso entender isso? Não é pela estrutura, né? É pelo contexto, né? Pelo tipo de relação, pelo tom que a pessoa falou que não era agressivo. O tom não era agressivo, era o tom de. Ah, dizer, como assim? Não tem por que existir isso aqui, né? Quer dizer, seria o equivalente. Então, eu preciso saber um pouco mais. E aí, claro, quando a referenciação é um processo, a significação, nesse sentido aí, para mim também é um processo. Eu chamo, aí tem que dizer processo de significação, ou seja, de atribuir significado, né? Mas aí essa significação ela é antiga, é originária, ou seja, eu atribuo a palavras que remetem a coisas, e não que representam no sentido de reproduzir, e elas têm certo sentido, né? Elas passam a adquirir certo sentido. Mas, com o passar do tempo, certos sentidos são agregados às palavras, elas passam a ser assim. Isso vai explicar, por exemplo, por que denegrir, né, é uma palavra que não deve ser usada hoje, né? Por que denegrir não deve ser usada? Denegrir, literalmente, significa tirar o negro. Ela é uma palavra negativa, porque tirar o negro é negativo. Portanto, teoricamente, etimologicamente, a gente pode pensar que ela é positiva. Quando fala assim, tu não pode denegrir, ou seja, tirar o negro, né? Não é tornar negro, é tirar o negro. Então, o negro é positivo. Mas acontece que os contextos vão levando os usos a ser aceitos ou não aceitos. Tá, em alguns casos há até exagero, mas não importa. O que importa é que a variação de sentido ela é tão contextual que, em alguns momentos, ela se cristaliza, sabe? Isso significa isso. Agora, por exemplo, querem falar de judiar, né? Querem falar de judiar. Aí alguém que não pode mais falar de judiar, porque isso é falar mal de judeu. Errado. Judiar era justamente perseguir judeu. Mas não importa, ninguém, o falante, a comunidade de falante, ela não quer saber disso, sabe? Isso é coisa, elas vão dizer, é coisa dos teóricos aí, dos acadêmicos, né? Ela não quer saber disso, ela quer saber que aquela palavra tá. E peraí, tem linguistas famosos, defensores da diferenciação, né? Da linguagem, defensor da variação, que também não gostam de algumas palavras, né? É atitude linguística. Falar, eu detesto a palavra fidelização, né? Não sou eu, estou falando de outro, um colega linguista, né? Que é famoso, eu até brinquei com ele, mas peraí, mas tu não é defensor da intransigente da variação, por que tu te irrita com essa palavra? Mas isso não tem nada a ver com o estudo linguístico, tem a ver com o falante, né? Por isso que tem hoje a chamada folk linguistics, né? Que eu acho que não pode ser linguística popular, mas linguística também linguística do povo, eu não sei, parece demagógico e tal. Mas é a linguística que leva em conta os usos e situações reais. Não adianta explicar e falar elos, etc., pode criar uma série de confusões, não interessa. Não adianta falar que, por exemplo, na Alemanha, quiseram, numa lei, normalizar as coisas e colocaram tudo no feminino. Aí criou um problema, né? Porque o feminino, sabe, é marcado em alemão, né? Então, a lei só estava se aplicando às mulheres. Mas não era isso que queria. Né? Aí começou a maior batalha lá para ver se punha, então, masculino neutro ou se punha os dois, né? Quer dizer, se colocava lá para homens e mulheres, né? Para cada categoria que era citada lá, né? Colocar cada coisa. Então, mas não importa argumento linguístico para dizer isso. Né? Não adianta dizer, e eu já disse mais vezes, olha, a gente tem que criar as condições de inclusão. E aí a linguagem vai refletir isso, né? E depois que ela refletir, ela vai construir. Mas não adianta mudar a língua em si, que ela não vai resolver os problemas que estão aí, né? Não adianta explicar que em português, quando veio do latim, tinha homo e vir. Vir era homem só homem, sexo masculino e tal. Homo era o neutro. Então, na verdade, o que subiu em português foi o masculino.
ficou o neutro, que é homo. Né? Tá, aí depois, né, porque a língua muda, ficou os homens, aí passou, como o homem não era mais vir, né, os varões, deveria ser os varões, né? Os varões, né, vir em latim dá varões, como não podia falar varões, virou, não era o normal, o que pegou foi homens, aí homens ficou designando duas coisas, sujeitos do sexo masculino e os sujeitos em geral, né? Mas peraí, não foi isso que criou discriminação. Aqui nós temos um aluno, o Pérez, né, que disse que a língua dele, a língua africana, ele é africano, a língua dele na África, não tem distinção de masculino e feminino. Né? A palavra usada depende do contexto. Dependendo do contexto, as pessoas vão descobrir se tem ou não. Tá. Lá houve duas influências nessa aldeia dele, não é tribo, né? Porque é diferente. A gente não fala isso, mas enfim. Nesse grupo étnico dele, houve duas influências. Uma influência muçulmana e uma influência católica, né? Isso trouxe uma série de problemas e acabou criando, né? Se a língua não tinha nenhuma distinção e nem eles tinham distinção de funções masculino e feminino, quando chegaram os muçulmanos e os católicos, isso acabou sendo criado. Ou seja, não foi a língua que criou o problema. As culturas que foram para lá afetar é que criaram a diferenciação. Para eles não fazia diferença. Também tem outras tribos, por exemplo, que aceitam plenamente a ideia, né, de que alguns alguns homens da tribo se acham mulheres. E aí, essas tribos deixam que eles vão viver com as mulheres e com atividades de mulheres, porque eles são mulheres. Eles estão dizendo que eles são mulheres. Eles podem viver como mulheres. Né? E também mulheres, né, que querem, não aceitam o papel lá feminino da tribo e vão caçar, etc. Isso também acontece. Então, é interessante ver que é a representação cultural que vai afetar, ou seja, a cultura, né? Claro que, num certo sentido, a língua cria a realidade, mas não é que ela cria a realidade. Toda uma coletividade vai usando a língua de várias maneiras, vai adquirindo, né, cristalizando, consolidando usos. Aí chega um momento que aquilo vira uma descrição da realidade, uma maneira de construir a realidade. Claro que quando eu digo, eu estou criando, né? Mas veja, é diferente criar a realidade no sentido do seguinte: o juiz declara a sentença, declara, né, o júri declara o réu. Quando o júri declara o réu culpado ou inocente, ele está criando o mundo. Né? Naquele momento, o X passou a ser culpado ou inocente. Mas eu não estou falando disso. A linguagem cria o mundo em vários outros sentidos. Sim, de fato, ela cria, mas não é assim, né? E aí é o que a Rosana está dizendo aqui: a enunciação é uma negociação de significação. Para mim, é uma negociação de sentido. Por quê? Porque eu estou partindo da ideia de que tem a significação da língua e o sentido na linguagem. Quando eu falo linguagem, eu falo do uso. Ou seja, o que é, para mim, a enunciação? É a formas de organização entre o sistema da língua e o sistema de uso da língua. Tá? É o sistema de uso da língua que o método de imersão de língua estrangeira, ensino de língua estrangeira por imersão, queria desenvolver. Né? Tu vai viver num contexto específico com estrangeiros que vão falar a língua. Eu também acho, eu até pensei, curso de língua devia ser o seguinte: primeiro semestre tu aprende umas coisinhas aqui, né, tal, para ter uma ideia básica. Segundo, tinha que ir para outro país daquela língua e ficar lá um mês, né? E aí ia aprender, né? Que é interessante, são vários os casos, né? E a gente traduzia, sabia a língua, não sei o quê, mas não tinha ido ao país. No dia que tu foi ao país, tu descobriu que tu era analfabeto, ignorante, não sabia língua nenhuma. Tu sabia um monte de coisa lá, não a língua, né? Aí depois de um mês tu aprende. Quando não tem tempo, em uma semana tu é obrigado a se virar, sabe? A se virar, a ver ambiguidades, né, no modo de falar. Falam rápido certas coisas, que aí junta uma na outra, tu não sabe, sei lá. Nitrate. É nitrato ou é diária? Nitrate. Tá. Se for nitrate, pode ser que seja para explodir o hotel, né? Mas se for nitrate, mas é a mesma coisa. E assim vai. Em outras línguas também tem uma série de coisas assim. Então, a gente negocia, né, exatamente o sentido da palavra a partir de certo consenso sobre a significação. A gente, mais ou menos, né? Tem hora que eu volto para o Humboldt. Pô, Humboldt era uma pessoa incrível, né? Um pesquisador, um filósofo incrível, porque ele é usado
tanto por Chomsky como por Voloshina, porque ele falava de todos os aspectos, ele falou de todos os aspectos de tudo, referente à língua, né? E aí tem hora que ele fala assim que nós não falamos da mesma coisa, nós usamos palavras para tocar as mesmas cordas. É interessante, né, a ideia de corda, quer dizer, se a gente for pensar, né, toca a mesma corda, o mesmo acorde. A gente reconhece uma música porque ela tem o mesmo acorde. Mesmo que faça o arranjo, o acorde está lá, vai mudar certas coisas. E a língua, o Humboldt pensa assim, né, quer dizer, a gente não. A gente negocia o sentido a partir de um núcleo comum qualquer, né? Agora eu estou lendo aqui. Né? E aí o Roberto está falando aqui, o Roberto Medina, né? E não sabemos todas as palavras que vamos usar para dizer o que queremos dizer. Olha, é incrível. Há situações em que eu fico aqui pensando do que eu vou dizer, eu preparei tudo para a reunião tal, para não sei o quê, para falar com uma pessoa, com duas pessoas, com três e tal. Chega na hora é outra coisa. Porque é imprevisível, tu não sabe o que o outro vai dizer, como ele está, qual é a reação que ele vai ter. Então, essa é a ideia, né? Na verdade, eu acho fascinante que a gente queira analisar a linguagem justamente por isso, porque a gente trabalha com uma coisa extremamente pantanosa, né? Quer dizer, a gente trabalha com uma coisa que foge, né? Que a gente não... Mas é claro, eu tenho que saber, tá, não preciso decorar, não sei o quê, o verbo tal que tem matriz, isso, aquilo, não preciso saber tudo, a nomenclatura, mas eu tenho que saber que existem formas de constituição de palavra, formas de constituição de frases, forma de construção de textos, de enunciados, etc. Eu tenho que saber de tudo isso. Né? Se eu não souber toda essa coisa de referenciação, da significação em si, da categorização, de modo de organizar o mundo pela linguagem, eu não vou poder entender. Né? Ou seja, eu sempre digo, eu não posso entender, eu não posso ir além das regras sem primeiro conhecer as regras. Prof, eu acho que tu travou um pouquinho. Aqui, ó. De novo, falha ao negociar a conexão, tá vendo? Não sei se foi aqui ou aí, mas deu esse problema. Travou de novo? Ah, tá. Ah, tá. Então, só congelou, né? Mas a voz continua. Porque né, é mais ou menos aquela coisa, né? Agora que falou que a voz continua, eu pensei na caverna de Platão, né? Que, na verdade, é isso. A gente está olhando para uma projeção das coisas e a gente acha que é as coisas, mas não são as coisas. Né? Na verdade, é uma projeção das coisas. Então, a linguagem é isso. A linguagem cria um universo de língua, né? Quer dizer, nós somos sujeitos de linguagem. O locutor é sujeito de linguagem. Não é a pessoa em si, né? Mas isso é complicado, né? Eu estava vendo agora, por exemplo, atualmente, a gente falava, na aula os alunos não falavam. No online estão falando ainda menos, né? Tá? Fala, mas está distante, não sei o que, não. Está mais exposto, na verdade, se a gente for pensar, né? E aí a gente lembra, por exemplo, uma aluna que disse que toda democrática, ela foi trabalhar num curso e queria ser toda democrática com os alunos. Primeira aula, o primeiro nível de ensino de inglês, ela queria que eles ficassem em círculos, né? E ninguém quis, e ela ficou espantada. Como assim? Eles não aceitaram a democracia, a integração, não sei o quê. Né? Aí nós estávamos falando para ela, não, eles estavam morrendo de medo, eles não iam se expor diante de outros que ele não conhece, ainda mais falando língua estrangeira, né? Tal. Quem é que vai fazer isso? Né? Quer dizer, a face tem que ser defendida, a gente tem medo. Todo mundo tem. Vocês pensam que a gente não tem? Vou dar aula agora. Olha, para mim não existe os alunos em geral, existe essa turma específica nesse momento e tal, né? E a gente tem que ter medo. Né? Tem medo sempre de que será que vai dar certo, será que consegue, etc. Né? Agora, por exemplo, eu estava até me criticando aqui, dizendo, eu não sei por onde é que eu tenho que andar, né? Mas aí eu vou ler a Rosana aqui. Pensei em significação no sentido de tentar chegar a um ponto comum, já que o eu e o tu o tempo todo estão estabelecendo uma relação de significação, negociação, ou vice-versa. Por exemplo, negociar uma divergência, aceitar uma divergência e tal.
Pois é. Eu acho que é exatamente essa questão. Para mim, sempre a interação é uma negociação. A interação que eu estou falando é quando tu está escrevendo sozinho em casa. Isso para mim é interação, porque tu não está escrevendo para si, né? Está escrevendo para alguém, né? Nesse caso, para ele. Claro, no diário, não. Não sei. Não sei se o diário não é escrito para ti adiante, né? É para outra pessoa nesse sentido, quer dizer, para ti em outro momento e tal. Mas, de qualquer maneira, há um interlocutor, né? Há um interlocutor presente, né? Se tenta chegar ao ponto comum, mas tem que partir de algum ponto comum, né? Ou seja, tem que ter alguma coisa, né? Então se eu não sei, por exemplo, bom, aí eu precisava, né, de quem não é do Rio Grande do Sul, né, para dizer, né? Rio Grande do Sul, a pessoa está falando e diz, não sei o quê, não sei o quê, será? Então, eu tenho que ter um ponto em comum para entender se será, né? Quando tu ouve a primeira vez, tu fica, né? Tá, aqui em Pelotas falam merece. Tu fala obrigado, a pessoa fala merece, né? Em alguns lugares de São Paulo, uma pessoa agradecia e alguém dizia você merece. Mas esse você merece é outra coisa, né? Você merece o seguinte, não, eu fiz uma coisa por você especificamente. Esse merece daqui é influenciado pelo espanhol. E aí, como é que tu negocia isso, né? Na segunda vez você entende. Da primeira é difícil, né? Então, é preciso ter um ponto comum. Né? Ponto comum é quando alguém diz obrigado, o outro diz algo que deve ser de nada. Né? Então, mesmo que diga merece, que para nós, na cabeça em geral, não parece ser, foi dito depois. Né? Aí tem aquelas coisas que as mães falam, né? O filho recebe um presente, ou a filha recebe um presente, e a mãe fala, como é que se diz, né? Na minha época, eu falava como é que se diz, né? Agora eu não sei como é que fala, não tenho mais contato com crianças para alguém dizer assim, né? Como é que se fala, ou agradece, enfim, alguma coisa assim, né? E aí é interessante, porque aí nós vamos aprendendo que certas coisas a gente tem que dizer ali. Mas um dia eu era síndico e mudou para um apartamento do meu prédio uma dada pessoa, né? Dali um tempo eu encontrei uma vizinha que falou assim, meu Deus, a pessoa tal que mudou para cá me deu um bom dia que era melhor não ter dado, né? Aí eu fiquei pensando, né? Quer dizer, a pessoa não cumprimentou, né? A pessoa se sentiu forçada a dizer bom dia, mas ela não queria dizer bom dia, ela estava querendo dizer qualquer outra coisa, menos bom dia, né? E aí não houve negociação, né? Quer dizer, ela fez de conta que estava negociando um bom dia, mas a outra percebeu muito bem que aquilo não era um bom dia, né? Sabe? Então, né? Mas que sempre há isso, né? E Bakhtin, inclusive, fala de que, olha, na verdade, o que a gente quer é que o outro aceite o que a gente diz como a verdade, né? Como verdade. A gente não quer ser contestado, ninguém quer, né? Sabe? E é bem interessante. E aqui, né, por exemplo, quando a gente pede que põe a imagem, né? Fica pior. Inclusive, vou dar essa opção. Se quiser, em vez de escrever, falar, é o capaz também, né? Que serve para tudo, para umas 3 coisas. Mas também quiserem falar, vocês desligam a câmera e falam, se for mais fácil. Sabe? Mas também é o primeiro dia, né? Então, tudo bem. Mas é bom isso, né? Porque a gente vai se vendo, senão fica meio, né? Tá aqui, ó, por nada, né? O Porciano está falando aqui, por nada, né? Obrigado por nada. Na minha infância, tinha não há de quê. Não há de quê. E engraçado que esse obrigado significa, né? Que eu estou obrigado a ti. Ou seja, estou te devendo uma. Na gíria, a gente fala, o cara fez alguma coisa para mim, eu digo, estou te devendo uma. Né? E aqui no Rio Grande do Sul também é interessante que a pessoa, tu pergunta uma coisa para a pessoa e ela não sabe, ela fala, te devo. Eu acho um barato isso também, né? Te devo. Professor, ou ainda... Eu não sei, né? Então, ou seja, além de ter os contextos mais gerais, né? Tem umas outras coisas. Aí é interessante, né? Tu vai no Uruguai, por exemplo, os comerciantes mais antigos dizem, às vezes, quando tu sai, que passa bien. Que passa bien. Né? Que era o que no Rio de Janeiro, quando eu era criança, falava, passar bem. A pessoa ia embora, tu dizia, passar bem. É interessante, né? Que é uma marca.
Tá? E aí outra coisa também, por exemplo, tu, por causa da corte do Rio de Janeiro, né? Quando eu nasci lá, pô, depois eu virei nordestino, depois eu virei baiano, tá? Porque fui mudando, depois virei paulista, campineiro, enfim. Tá? Naquela época, né, por causa de ter a corte, tinha que falar tu, né? Porque tu era português, era nobre, né, era da corte, não sei o quê. Aquilo foi ficando. Então, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, começaram a falar tu, eu já estou acostumado, tudo bem. Aí eu descobri que tem tu íntimo e tem tu distante, tem você íntimo e tem você distante. Se tu usar o tu íntimo com algumas pessoas sem saber que está usando, a pessoa não vai gostar. Mas isso também varia de classe, de categoria, etc. Tu vai aprendendo as sutilezas, tu vai vendo as várias coisas, e isso vem do uso, isso não está na língua, isso está na linguagem, isso ninguém vai registrar. Né? Então, no Face acontece muito de aparecer aquelas coisas assim que dizem como peraí, paulistês, aí fica dizendo aquelas coisas, tal e tal, como é que fala, 2 chopes e um pastel, etc. Né? E aquilo é interessante porque aquilo são coisas que ficaram cristalizadas, mas que muita gente já nem usa. Ficou só como curiosidade, né? Na verdade, mas são coisas, né? Porque as coisas vão surgindo em cada lugar. Não é só variação linguística. Tutear, né? Sim, tutear. Tutear, vozear, né? Pode vozear. Também, não, também no Uruguai. Eu fui para fazer uma palestra lá nos 200 anos, né? Lá no Congresso de Tradutores. E aí foi muito interessante, porque eu descobri que usaram 2 tu para mim, né? Usaram um tu do maior distanciamento de professor brasileiro que está vindo aqui, e depois de um dia a pessoa me acompanhando, ela usou um tu que já era Adair, né? Não era mais professor. Eu deixei de ser professor e virei Adair. E uma coisa interessante, né? Quando os uruguaios falavam nas palestras, os uruguaios da plateia perguntavam tudo. Quando fomos nós estrangeiros, eles não perguntaram nada. Mas no corredor vieram e perguntaram. Aí eu fiquei pensando, né? Quer dizer, ou seja, tá o estrangeiro lá falando, não sei o quê, nós não vamos perguntar para não expô-los. Mas nós temos o interesse. Então, no corredor, a gente conversa com ele e pergunta o que a gente quer, mas não era público, né? Eu achei muito interessante essa. Que é basicamente usar, usar tu, né? Usar tu. E não vós, né? E não vós. Eu vi isso lá, né? Olha só. Um professor uruguaio foi falar com uma pessoa que não falava espanhol brasileira que estava lá, né? E aí ele foi lá e falou bem rapidamente. Quando venís, né? Um segundo depois ele falou, quando viene. Quando venís, que é o tutear, né? Que é o venís é uma coisa coloquial, mas viene não é, né? Então, quando vienes, é interessante como ele mudou na hora lá, sabe? Ele mudou na hora. Sim, mas o francês também tem, Adriano. O francês também tem um tutear. Depende. Tem um tipo, né? Depende de quando, né? Quando eles querem fugir totalmente da situação, os franceses usam on, né? On não é ninguém, né? Então é interessante que usam. Mas lá também tem tu e tem voz, depende da situação, né? Quer dizer, tutoyer e vouvoyer. Vouvoyer, né, francês, né? Tutoyer e vouvoyer. Mas a gente também tem isso. Eu mesmo uso, eu tenho alternado tu e você aqui, dependendo da situação, né? E virou natural, né? Sabe? Virou uma coisa. É engraçado como vira uma coisa natural. Chega uma hora que tem a reação. Quando minha primeira professora de inglês dizia, né? Quando alguém dizia uma frase que não estava lá no roteiro, mas por acaso ela tinha que participar de um diálogo e ela dizia, olha, tu sentiu a língua. Quando a gente sente a língua, a gente começa a perceber isso, né? E começa a usar isso sem perceber. Quando chega a fase de usar isso sem perceber, é ótimo, né? Quer dizer, está tendo reação já. Não é natural, não sei se é natural, mas enfim, é uma coisa comum. Então depende. Então isso aconteceu. Eu estava escrevendo para uma professora amiga minha de Barcelona e para um professor mais ou menos amigo meu da Suíça, né? Falando da mesma coisa. E eu estava com uma aluna, né? E aí, daí eu escrevi para ele todo formalmente, né? Com voz tal e tal, tal e tal, e para ela todo informalmente, né? E ele falou, mas
a aluna falou, qual é a diferença? Eu falei, não, a diferença é a relação que eu tenho com cada um, né? Eu falei, agora tu veja uma coisa curiosa, eu vou mandar para o suíço, tu espera. A depender de como ele me responda, eu passo a ficar menos formal, né? E, de fato, ou seja, eu estava pedindo a ele permissão para ser informal com ele, porque era o tipo de relação, né? Quer dizer, a pessoa, né, e tal. A outra não, a outra era conhecida, tal, tinha certa proximidade, né? A gente participou de coisas junto, etc. Eu podia. Então, não é a mesma coisa? Não. E também, olha, seria ofensivo se eu mandasse para ela uma coisa formal. Olha, o coordenador, não sei da onde, tal. Não, geralmente, convite para fazer palestra, etc. Vocês pensam que alguém manda um convite formal em papel timbrado? Não, a gente liga, ou escreve, ou manda e-mail, ou fala por WhatsApp, ou sei lá o quê, conversa. E aí, tu vai querer? Tu vai querer falar, pode falar tal dia, não sei o que, sobre isso, aquilo, não sei o que, tal. Aí, quando a pessoa já aceitou, a gente já concordou, a gente manda um convite formal, né, para fins formais, mas ninguém combina, assim, seria ofensivo, né, eu ligar eu escrever para o meu colega uma carta toda, né. Agora eu mandei uma para a PUC, né, nós temos um convênio com a PUC, vocês podem fazer disciplinas lá, né, tá? PUC-RS, vocês podem fazer disciplina e eles podem fazer disciplina nossa aqui, né. E daí nós estamos querendo fazer um aulão, né, uma aula específica e tal, aí nós queríamos, né, nós escrevemos para lá, mas não foi uma coisa formal, nós escrevemos assim, claro, escrever nome do programa de pós-graduação, etc., da PUC, mas nós escrevemos, olha, estávamos aqui pensando na possibilidade, né, de fazer isso na época tal, tal. Então, quer dizer, é escrito assim, se depois precisar firmar alguma coisa, a gente firma, né? Depois firma, mas se houver isso tal, mas não, está dentro daquele acordo que já foi firmado, uma coisa formal que está lá, né? E aí precisa ver, né? Por exemplo, não se pode falar da língua como uma coisa estática de forma alguma, porque em alguns lugares da fronteira, por exemplo, uma das provas é que em alguns lugares da fronteira com o Uruguai aqui, há uruguaios que usam vogais médias abertas. Em vez de E, usam E, por exemplo. Ou em vez de O, usam O, né? Então, e aí, né? Normalmente seria o E, né? E, né? Edios e não Edios. Mas acontece, enfim, tem vários contextos em que isso é possível. É um novo fonema do Uruguai? Não. Do espanhol, não é. Simplesmente é um uso de alguns lugares para certo grupo, certa geração de certos lugares, né? Então, a variação é circunscrita nesse sentido, né? Então, a Rosana está falando, nossa região é qual, Rosana? Sim, nossa região qual? Aqui é sul, é norte e tal. Considera formal em outros lugares e estados do país, não. Não. Aqui, quer dizer, no lugar que tem tu e você, né? Pode ser trocado do formal para o informal. Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, tem você formal e tem você informal. Tem tu formal e tem formal. Em português aqui. Agora, aquelas línguas é diferente, né? Claro que eles vão usar o tu, mas eles usam dois tipos de tu. Tem um tu que é, na verdade, um tu de distanciamento e um tu que não é de distanciamento, né? Quando chega o... Eu diria que a diferença não é formal e informal, eu acho que é coloquial ou não coloquial. Quer dizer, chega um ponto que o uso é coloquial, quer dizer, ele mostra proximidade, né? E essa proximidade tem níveis. Essa proximidade tem níveis. Quando a pessoa foi lá e falou Venice e depois falou Vienes, quando Vienes, no lugar de quando Venice, o Uruguai estava reconhecendo que a pessoa não falava normalmente espanhol, portanto, ela podia não entender aquele uso, né? Porque não é só trocar de tu para voz, há uma mudança da forma verbal, né? Uma linguística, uma gramática formal, diria que é uma deturpação. Como assim? Eles pegam a forma de voz e transformam, né? Como assim tal? Então, no Uruguai, tu passa, estará escrito sobre Coca, a Coca nova que lançaram. Probar, né? Probar, que é o imperativo, né? Que é tu tem o vozeu, quer dizer... Então, tá nisso aí. Ou seja, o que está mais próximo da pessoa, né? Por isso que é difícil dizer se é formal ou não. Porque como pode ser formal ou não, né? Depende. Mas não é bem formal.
um está mais próximo da situação de coloquialidade, vamos dizer, e o outro não. Então, por exemplo, quando a pessoa começou a falar um tu para mim, que era de distanciamento, ela não me conhecia. Depois de um dia, ela achou que já podia falar o outro. E para mim foi ótimo, porque eu não tinha ouvido ainda ao vivo, né? Não adianta tu saber, teoricamente. Eu, vendo ao vivo, eu descobri, que legal, então existem esses dois. Mas eu fui falar com alguém em Porto Alegre há muito tempo, e fui usar tu e a pessoa se ofendeu, né? Sabe? Porque era muita intimidade. Pois é. Aí eu estava lembrando, né? Sim, tipo de registro, esse é o problema, né? Registro é um conceito bastante complicado, né? Sabe? Registro é bastante complicado, porque eu não sei se chega a ser um registro, né? Eu diria que é uma situacionalidade, né? Na verdade, que permite, porque como esse tu pode o registro formal ou informal, depende. Tem um tu informal e um formal, né? Sim, e aí, né? Bom, e me perdi em algum lugar, peraí. Sim. Sim, a Maria está falando que tudo é usado no Uruguai, Argentina, Chile. Sim, mas tem diferença, né? Tem jeitos diferentes de falar, etc., que é muito interessante, eu acho que, né? Então, Roberto, eu não acho que seja o tipo de registro, porque registro é muito pouco para cobrir essa sutileza, né? Sabe? É preciso ver, ou seja, isso mostra que eu não posso simplesmente pegar o enunciado e dizer que ele significa isso. Eu não sei o que ele significa, eu sei que ele remete a uma série de coisas, né? Então, quando eu digo aquilo que eu estava dizendo, o deserto é melhor do que a água, há um contexto, há um universo. Tá, familiar, não familiar pode ser. Quer dizer, quando a pessoa está mais próxima de ti, ela começa a usar uma coisa familiar, né? Próxima, e quando não, o não familiar. E aí vai, né? E aí é engraçado, porque estou pensando na mesma pessoa. Tu vê que a gente vai para um congresso, etc., e acaba virando aula, né? Porque a gente, sem querer, observa. Tá, primeiro dia, formal. Segundo dia, menos formal. Quarto dia era o churrasco final lá de encerramento, né? Aí a gente já estava totalmente amigo, né? Já nem sabia o que estava falando. E assim ia, né? E assim ia, né? É interessante como é que. Foi mudando. Então, aí já, sabe, a gente, quando muda, tu fala qualquer coisa. É engraçado quando chega um dado momento. Mas aí teve uma coisa interessante. Tinha uma moça da Andaluzia, né? Professora de Andaluzia, que estava no Uruguai, lá no Congresso, e ela começou a reclamar que brasileiros e uruguaios e argentinos que estavam lá falavam rápido demais. Aí nós ficamos pensando, mas peraí, ela fala tão rápido quanto, né? Então, você não habla despacio. Ela falava mais ou menos assim. Pero você não habla despacio. Mas você não fala devagar. Mas ela falava tão rápido quanto, só que aí fiquei percebendo, não é o rápido em si, é o tipo de rápido, né? O ritmo de rápido do Uruguai não é o tipo de rápido da Espanha, né? A articulação das palavras não é a mesma. Então, a gente vê, né, precisamente, né, sim, tá, a gente vê precisamente essa ideia, né? Aí justamente o Ponciano está falando aqui. Professor, é a partir do estudo da enunciação de Benveniste que vai propor o conceito de enunciado concreto? Não, ele não conhecia Benveniste. É o que eu estava falando, da grande sorte de Benveniste ter criado isso, tornou possível a gente conhecer Bakhtin. Mas Bakhtin nunca leu Benveniste. Que sabe, não teve acesso. Nem Benveniste leu Bakhtin. Bom, Bakhtin não leu porque acho que não chegava nada do Ocidente lá. E o Benveniste não leu Bakhtin porque o Benveniste morreu cedo, né? Então, de repente, o Benveniste morreu, então não teve muita chance de conhecer outras coisas e tal. Mas essa ideia de enunciado concreto, e é isso, a gente brigou bastante, eu tenho um artigo sobre isso, discutindo com o Serriot, Patrick Serriot, dizendo que não concordo com ele, né? Porque ele disse que quando fizeram a tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem nos anos 70, eles benvenistizaram Voloshinov. E eu discordei dele, porque eu acho o seguinte: o conceito de enunciado do Benveniste, né, é de que o enunciado é alguma coisa proferida em contexto, né, ou seja, no tempo e no espaço, por alguém, dirigido a alguém, etc., etc.,
E o conceito que a gente chama no fim de enunciado concreto é exatamente a mesma coisa, né? Em russo é sobitye vyskyzivanie, é um composto, não é uma palavra só. Né? Bitye é vida, zo é na vida, vyskyzivanie é enunciado. Então, quando tu junta tudo, significa enunciado é algo dito em contexto. Daí o Geraldo Souza acabou dizendo, bom, algo dito em contexto, vamos chamar de enunciado concreto, né? E ficou assim. Mas é interessante, sobitye vyskyzivanie, né? Eu acho bonita essa palavra, vyskyzivanie, enunciado assim, né? E claro que tá mal pronunciado, né? Óbvio. A Sheila que viveu na Rússia agora, passou tempo lá, etc. e tal. Eu não sei, mas é mais ou menos isso. Sobitye vyskyzivanie. Não sei se eu lembro como é que escreve. Peraí. Sobitye vyskyzivanie. Acho que ali é Z também. É mais ou menos isso, né? Mas o que importa, né? Mas aí é que o russo é uma palavra, é uma língua complicada. Por exemplo, Slovo, né? S-O-L-V-O, é palavra, mas também é discurso. Ou seja, tanto é palavra no sentido de palavra da língua que está lá, como é também discurso, ou seja, palavra dita, né? Tá, e aí vai. Aí tem um monte de coisa. Aí tem Yazika e Irete. As duas significam língua. Então, né? São as especificidades. Então, é engraçado, porque as várias traduções do Bakhtin e do Bovenice, elas refletem justamente uma possibilidade aqui, né? Daqui. A depender da época também varia a tradução. Não é que alguma esteja errada, mas cada uma vai mostrar. Por exemplo, a tradução do russo do livro da filosofia do ato Bakhtin, eu prefiro a tradução francesa. Mas também gosto do espanhol, acho a italiana interessante, mas eu prefiro da coisa francesa porque ela foi feita depois, ela considerou a inglesa, ela resolve alguns problemas e tal. Agora eu estava pensando em traduzir do francês para o português, mas não posso, né, sem pagar os direitos. Aí eu pensei em fazer uma edição crítica, uma tradução crítica. Traduzir para mostrar, não para publicar o livro alheio, né? Para mostrar como é que é, e aí colocar notas das várias línguas para ver como é interessante, né? Quer dizer, o levantamento e dizer, olha, na edição tal houve essa nota, na outra houve aquela, quer dizer, para mostrar os vários passos de como se está vendo aquilo, né? Como é que, né? Então, é o seguinte, infelizmente, Bakhtin e Bovenice não se encontraram, mas é interessantíssimo como é que ele pensou, né? Como os dois pensaram, né? Sentiram a necessidade de falar de alguma outra coisa, né? Porque o Voroshilov e Bakhtin conheciam o Saussure, tanto que eles falam mal dele, né? Não é mal, mas falam no sentido de que falam mal. Falam que eles não vão seguir aquilo, mas que o que ele fez é legítimo, né? Não falam. Então, quer dizer, eles não chegaram a conhecer uma série de outras coisas. Né? Não puderam, mas o interessante é que a cada dia a gente vê mais semelhanças, né? Só que tem que dizer claramente, para Bovenice existe a estrutura formal de assunção da língua, de constituição de si como eu e do outro como tu, e vice-versa, porque tem alternância de sujeitos e tal. E não existe um conceito de diálogo. Tem diálogo, porque não era importante para ele. Mas vejam, se ele era sociano, né? Saussure também não disse que a fala era errada ou ruim e tal. Ele só disse que ele não ia estudar, né? Porque ela não tinha a sistematicidade da língua. E, de fato, a língua tem uma sistematicidade, né? O problema é que ela só tem a sistematicidade lá nos estudos. Quando ela vai ser usada, aí ela já não é mais tão homogênea, né? Mas ela tem um aspecto homogêneo, então a gente pode estudar de dois pontos de vista. Do ponto de vista do sistema da língua e do ponto de vista do que eu chamo de sistema de usos. Porque, embora a linguagem que a gente possa falar de qualquer maneira, não é de qualquer maneira, na verdade, ainda é paradigmática. A variação é paradigmática, ela segue ainda a língua, né? Hoje, por exemplo, estão falando do meu melhor, né? Meu melhor é inglês, mas não importa, está entrando na língua, sabe? Por analogia, a gente vai entender, né? Meu melhor, eu faço o meu melhor. Não, eu dei o meu melhor, né?
Eu fiz o meu melhor, né? Já é uma versão brasileira, que era eu fiz o melhor que pude, e aí virou eu fiz o meu melhor. Eu dei em inglês, né? Vem do inglês e tal. Mas veja que as duas vão convivendo aí, e a gente estranha no começo, depois a gente acostuma. Fala, mas isso vai afetar a estrutura da língua. Não, não vai afetar a estrutura da língua. Ela está seguindo a estrutura da língua. Não é impossível alguém dizer eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Não é impossível. Né? É estranho porque a gente não estava acostumado, mas depois tu acostuma, porque não violou a língua nesse sentido, a língua não mudou por isso. Em Portugal, em português de Portugal, a gente vê, inclusive, escrito no Saramago, eles falam em ordem a, né? In order to, a influência do inglês. Não mudou a estrutura da língua portuguesa. Em ordem a. Tu vai ler e tu entende que, né, que está com o objetivo de, para, né, a fim de, etc, né? A língua tem esse poder, né? Quer dizer, está dentro da língua, tudo, não há usos que vão alterar o sistema da língua a ponto de ela se tornar incompreensível. A língua nunca está ameaçada, né? Ela é bem grandinha e bem forte, né? Então, o Luciano está falando, eu posso usar enunciado concreto e enunciado discursivo. Olha, eu nunca usaria enunciado discursivo, porque para mim o enunciado já é discursivo, né? Enunciado concreto, na verdade, eu uso enunciado. Enunciado concreto é o conceito lá que o Geraldo Souza falou, mas eu digo, se eu trabalhar do ponto de vista de marketing, eu falo de enunciado. Porque, para mim, eu não posso falar de enunciado discursivo, porque enunciado discursivo, o enunciado já é discursivo, porque discurso, para mim, é assim, né? Há o texto, né, que é a frase lá falada, e há o discurso. Quando tu fala discurso, é justamente a enunciação, né? Quer dizer, a enunciação é o discurso. Então, para mim, todo enunciado é discursivo, né? A mesma coisa quando alguém fala, não sei o que é dialógico. Não, peraí, segundo a teoria, tudo é dialógico. Mas não sei o que não deixou o outro falar. Não interessa, continua a ser dialógico segundo o conceito. Não é? A relação dialógica é que, inclusive, um não deixa o outro falar. Um não deixar o outro falar é um diálogo. É um diálogo autoritário em que alguém não deixa falar. Tanto que tem a teorização sobre discurso interiormente persuasivo e discurso autoritário. Discurso autoritário te faz calar a boca. O discurso autoritário leva em conta o outro, mas continua a ser diálogo. Então, na verdade, eu não usaria... Na verdade, para mim, enunciado está bom. Enunciado do ponto de vista de Bakhtin, né? Que não é o enunciado do ponto de vista do Benveniste, mas tem em comum o seguinte: em Benveniste vai ter temporalização, espacialização e pessoalização. Bakhtin não usa nada disso, mas ele fala que alguém fala a alguém em algum lugar, em algum momento, de uma dada maneira. Né? Ou seja, que esse lugar, momento, né, a situação de enunciação altera o que é dito e como é dito. Inclusive, eu não sei muito a diferença entre o que é dito e como é dito, né? Porque sempre tem o como, né? Sempre tem um como é dito. O que é dito é sempre dito de uma dada maneira. E, portanto, eu acho que está aí, né? Agora, isso, né? Enunciação, enunciado, significação, significância. Bom, se a gente fosse ser rigoroso, a gente usaria, seguindo o russo, sempre enunciado / enunciação. Porque ele está dizendo o seguinte, lá, é uma coisa dita num lugar. Quer dizer, usa o substantivo, mas diz que ele é dito num dado lugar. Então, ele é uma ação. Então, deveria ser enunciado / enunciação. Como a gente não pode fazer isso, né? A gente pode... Tá. E significação? Significação, nas teorias semânticas em geral, para mim é um terror. Eu dava aula na graduação de estudos da significação, eu tinha que falar de significação de uma maneira que, para mim, hoje é estranha, né? Porque fazia tempo, né? E aí eu tinha que traduzir para mim mesmo. Não, significação é aquilo lá, tal, de um dado lugar, né? E daí, quando tu pensa, significância foi uma maneira que os franceses e alguns brasileiros malucos, né? Eu, inclusive, achamos para fugir do dilema. Quando a gente diz, olha, significado e significação, né?
parecem ser, para a minha cabeça, que trabalhando com marketing, a mesma coisa. O significado das palavras, a significação das palavras. Mas tem hora que eu quero dizer alguma outra coisa que sentido também não é, porque eu estou querendo falar, às vezes a gente quer falar de uma coisa que está a meio caminho, ou seja, eu estou falando de palavras que se cristalizaram de tal maneira que a situação de enunciação não muda tanto. Eu dei o exemplo aí de denegrir, né? Essa palavra está proscrita porque essa palavra assumiu um sentido negativo que é inaceitável hoje, né? Então, quando eu tenho que falar disso, eu tenho que dizer a significância. Porque pode ser que uma pessoa desavisada, uma pessoa que não seja racista, use de repente essa palavra porque ela acostumou no uso, e ela vai ser acusada, né, disso. Aí eu vou dizer, não, peraí, é preciso ver a significância disso, né? A significância nesse sentido, né? Que em francês tem significância, né? Porque lá, inclusive, tem langagier e linguistique. Linguistique é do estudo da língua, langagier é da língua, né? Que aí o pessoal colocava linguageiro, eu achava estranho e punha de linguagem, né? Mas então, quando a gente for pensar, sim, o tema que se liga à significação. Eu preciso da significação para ter um tema. Mas no enunciado eu também tenho, de novo, o tema. Eu tenho o tópico e o tema. Eu falo de uma coisa para dizer outra. Essa outra é o tema. O tema está ligado à valoração. O tema está ligado a qual é a minha posição diante daquilo. Eu adoro os atos falhos, né? Quando a gente quer saber qual é a posição do outro, o ato falho ajuda muito. Então, comigo já aconteceu. Eu fui discutir uma coisa lá que eu não concordava, com vários coordenadores de uma coisa lá, fiquei, já estava lá 40 minutos ouvindo, não sei o quê, não tinha falado nada, prestando atenção. A coisa se chamava núcleo comum. O que foi que eu falei? Já estava irritado com aquilo, não estava me agradando. Falei, escuta, eu sou contra essa ideia de vala comum. Vala comum, eu falei. Aí todo mundo riu, acabou a reunião nesse sentido. Todo mundo riu de mim, né? O que ele está falando? E não era intencional, eu estava sentindo isso, pensando isso, mas eu não queria dizer vala comum. Quer dizer, o lugar que joga lá de qualquer jeito, indigente e tal. Eu estava querendo dizer que eu não concordava com aquilo. Aí todo mundo riu, porque todo mundo direito, né? Perceberam que tinha alguma coisa estranha, mas eu estava, de fato, dando minha opinião. Eu estava dizendo uma coisa que talvez não fosse para dizer, mas eu disse. Aí eu fiquei pensando também nisso, né? Quando a gente fala que tem modo de dizer, tem coisas mais ou menos cristalizadas, codificadas, e há graus, né? Eu não posso mudar o formulário de imposto de renda, mas eu posso mudar o conto que eu quero escrever, porque eu quero escrever, eu posso escrever como eu quiser nesse sentido, né? Até fazer como o Lewis Carroll, que escreveu uma coisa que não faz sentido, mas tem ritmo, porque ele queria mostrar o ritmo, tal, enfim. Né? Mas isso não é tão rígido de modo geral, porque senão o mundo jamais mudaria. Se todo mundo fizesse exatamente a mesma coisa, o mundo jamais mudaria. Então, é preciso transgredir. Mas para transgredir, tu precisa conhecer, né? Antes de transgredir, tem que conhecer. Para poder saber o que está fazendo. Né? Esse transgredir. Não estou falando do ato falho, estou falando em geral. Porque aí tu vê, por exemplo, os franceses. Os franceses são engraçados que eles têm o mantra deles, né? Que é faire comme tout le monde, né? Quer dizer, não inventa, faz como todo mundo faz, sabe? Segue a coisa. No entanto, tu tá numa estação de metrô, vem o francês correndo, te empurra e passa junto contigo na roleta. Eu falei, mas como assim isso é fazer como todo mundo? Eu falei, o único lugar que eu conheço que faz isso é aqui. Então, quer dizer, um lugar que diz que tem uma coisa rígida, tem que agir de uma toda maneira para ser próprio, adequado, tem umas coisas inadequadas que já se cristalizaram a tal ponto que já ninguém acha inadequado, né? Quer dizer, ou seja, é muito interessante. A mesma coisa foi um dia que um suíço chegou em São Paulo e foi sarcástico. Todo mundo morreu de rir, né? Porque como é que o suíço é sarcástico? O suíço, ele sempre foi todo contido, toda coisa, e ele de repente foi sarcástico. Ele disse, pode tem suíço que tem senso de humor. Eu falei, quando a gente pensa e categoriza e classifica, a gente começa a não ver uma série de coisas, né? Então, a grande vantagem, eu acho, de uma linguística da enunciação é deixar a gente bem desconfiado, que não é bem assim. Né? Na verdade, vocês estão... Né, trabalhar com isso significa assumir uma série de responsabilidades. Né? Dizer, eu nunca mais vou olhar para as coisas e achar que elas são evidentes. Como falante, sim, né? Senão tu morre. Tu tá vivendo a época, eu digo, eu assisto um filme, é claro que eu faço um monte de análise do filme,
Mas eu faço no background, né? Tem um buffer lá que tal, mas eu estou assistindo, estou acompanhando, eu até choro de vez em quando, até me irrito, fico contra personagem, xinga personagem, sei lá, faço alguma coisa, mas no fundo a gente, sem querer, acaba, né? Então, por exemplo, é engraçado, tem uma novela que eu não assisto, mas eu vejo passar e tal, eu assisto outras, né, e tal, mas essa eu não assisto. E aí eu adoro a música, né? Eu gosto da música dessa coisa, mas eu detesto a novela em si. Eu digo, eu não aceito essa novela. Eu não sei, eu nunca soube por quê. Aí, graças a Deus, né? É um momento de refrigério. Eu não posso analisar. Eu posso até dizer, ah, a personagem é rasa. Elas tentam fazer uma comédia e tragédia, mas ela não é nem trágica, nem cômica, não é nada para mim, não sei o quê. Mas eu não sei o que é, porque chegou o ponto que até o som da coisa começou a me irritar. Aí eu falei, que maravilha, né? Significa que nós não somos casos perdidos, né? A gente acaba aprendendo a separar o que a gente vai analisar e o que a gente não vai analisar. Inclusive porque tem coisa que, quando eu analiso, eu acho horrível, do ponto de vista da análise, mas como espectador eu adorei, né? Quer dizer, tem coisa que eu vejo lá que é totalmente improvável, totalmente inverossímil, totalmente, sei lá, tipo, um caça atirando mísseis num caminhão e o caminhão escapa, por exemplo. Isso não existe, né? Não tem um caça, um avião caça que não vai acertar o míssil no caminhão. Não tem como fazer manobra no caminhão a ponto de. Né, isso não é outro avião para fazer, mas enfim. Mas o filme em si funciona. Então, não se preocupe que vocês vão ficar com essa arte da desconfiança, mas também não vão ficar o tempo todo fazendo isso, porque não é o que acontece, né? Sabe? Tá, o Roberto Medina fica trabalhando, né? Sim, porque o Roberto Medina trabalha com o Lacan, e Lacan leu Saussure, sabe? Bom, ele leu Saussure, Greibar leu Saussure, né? Bakhtin leu Saussure, Merleau-Ponty leu Saussure, um monte de gente leu, cada um leu de um jeito, né? Cada um leu de um jeito, cada um seguiu Saussure no seguinte sentido: o ponto de vista cria o objeto, né? Porque aí, para ver, a topologia lacaniana, né, claro, vai fazer uma série de aproximações, vai fazer aproximações e tal, mas essas são perigosas. Eu mesmo já fiz, né? Eu já fui lá no outro dia e fiquei pegando certas coisas de Lacan e comparando com Bakhtin. Eu já faço isso há algum tempo, né, porque eu acho que eu sinto falta de uma teoria mais coerente do inconsciente na teoria da enunciação do ciclo de Bakhtin. Eu acho que precisava ter alguma coisa. Aí já vi Lacan, já vi Vygotsky, né? Vygotsky, muitas coisas é compatível. Vygotsky também tem o sentido e significação, né? Psicologicamente até serviria para pensar a ideia de a significação é aquilo que eu quero dizer, o sentido é o que escapa, né? Quer dizer, sentido é o que é criado com aquilo que eu digo, mas eu posso dizer de uma maneira que cria, né? Então, aí a Rosana está falando, independentemente do lugar onde vamos morar, temos de conhecer hábitos, costumes, cultura e nos adaptar. Olha, sim, isso chega a tal ponto que quando eu cheguei a Pelotas, eu me batia nas paredes, porque as paredes aqui, né, tem prédios antigos com uma coisa projetada para fora, um parapeitozinho, mas é da janela, né? Sabe? Eu me batia ali. E a mesma coisa, eu não sabia se eu saía da frente para a esquerda ou para a direita. Eu estou andando numa rua estreita, vem um casal. Tá, eu vou para a direita ou para a esquerda, para o lado do homem ou da mulher. Duas costas, me encosto na parede, desço e dou passagem, vou para lá, faço o quê? Que hoje eu sei, né? Hoje, na hora, a gente negocia. Mas tem uma coisa aqui que eu considero irritante, né? Que as pessoas devem achar também. Se tu estiver andando devagar em Pelotas, atrás de alguma pessoa, mantenha uns 4 metros de distância, porque se chegar um pouquinho mais perto, a pessoa começa a olhar para trás incomodada. E isso me incomoda, porque se fosse atacar, eu não ia ficar distante, eu já ia atacar, não ia ficar esperando a hora de atacar, né? Mas parece que a gente está querendo atacar e a pessoa está atrás com medo, aí ou eu passo rápido, ou atravesso a rua. Isso é o que eu acho irritante. Eu acostumei, mas me irrita, né? Pessoalmente. Tá? Quando vem alguém atrás de mim, eu nem olho, não quero nem saber quem vem atrás de mim, vem. Quiser assaltar, vai assaltar. Eu olhando ou não olhando, vai assaltar. Então, para que eu vou? Né? Parece a minha amiga que estava viajando com o marido, né, voltando de avião de algum lugar, e ele acordou dizendo que tinha visto o avião ia ter que arremeter, sei lá, que ele viu passar combustível pela janela e tal, e ela fez o maior escândalo com ele. Falou, mas que droga!
E se o avião caísse, eu ia morrer sem saber, que ótimo. E agora tu me acorda para eu saber que vou morrer, sabe? Da próxima tu me deixa dormir, que estava muito bem, né? Deixa cair, deixa a coisa que eu não vou nem saber para que tu me acordou. Né? Ou seja, tem hora que é melhor não informar nada, né? É melhor não falar nada, não avisar nada, não dizer nada. Bom, essa aula hoje foi, né? Então vamos acabar já, foi uma apresentação geral e tal, da loucura toda que vai ser, né? Das várias coisas que a gente vai discutir. Claro, depois vai ser mais sistemático, mas sempre trazendo coisas, né? Desse tipo, e sempre vocês falando, né? De que eu queria que falassem mesmo, né? Sabe? Porque. Ah, tá, a conferência do Estudo de Psicologia. Mas eu não respondi lá a coisa dos discursos de Lacan, porque aquilo eu nunca tinha pensado especificamente, que ele fala lá de retórico, disso, daquilo. Lacan tem toda uma teoria disso, mas eu acho interessante que uma hora a gente vai ter que fazer isso. E, Rosana, essa coisa de morar, para mim é complicado, porque eu morei no Rio de Janeiro, Salvador, no sul de Minas, algumas cidades, 2 ou 3 do sul de Minas, 2 ou 3 cidades do interior de São Paulo, a capital de São Paulo. Né? Que é mais? E aqui, não, aqui foi só Pelotas, né? Aqui foi só Pelotas. Mas, então, eu morei nesses lugares todos. Aí tu vê que dentro desses lugares, sim, e fiquei pequenas temporadas em alguns países também, né? Uruguai, Argentina, Chile e tal. E aí tu vai juntando essa coisa toda, tu vai vendo como a ideia para uma pessoa que pesquisa a linguagem, esse contato é muito enriquecedor. Mas, na verdade, eu acho que qualquer contato com o outro, inclusive os negativos, é uma coisa altamente enriquecedora, porque mostra várias coisas para a gente. Né? Eu estava pensando no dia desse, né, de umas reuniões bem desagradáveis e tal, e dizendo, mas como a pessoa que foi desagradável contribuiu para a gente pensar em coisas que a gente não estava pensando. O desagradável não apagou, né, a coerência daquilo que estava sendo dito. Então, quer dizer, essa ideia da experiência, né? E pensar a ideia de que sim, aqui estão falando. A Marisa está falando uma coisa aqui, se eu vou falar da apresentação do grupo, né? A Marisa está falando aqui, como é que diz? Eu esqueço o nome, bate-papo público. Aqui no bate-papo público, né? A Marisa está falando do grupo, né, da apresentação. Na verdade, essa apresentação não é uma coisa hiperformal. Pode seguir mais ou menos como eu fiz hoje, né? Eu não fui tão formal, né? Na verdade, falei de um monte de coisas complexas, teóricas, né? Na introdução geral. O que eu quero é basicamente que, na verdade, como tem aquele texto final para fazer, a apresentação de vocês já pode ser aquele texto final, né? No fundo, ela vai ser. O que eu queria era isso, se vocês tivessem a oportunidade de fazer 2 vezes a mesma coisa. Então, é só uma apresentação do 15 minutos, né? Porque não é isso que ficou? Uma apresentação em 15 minutos, que na verdade vai ser 30, porque eu vou falar junto, né? Vocês vão apresentar e eu vou comentar, eu vou perguntar coisas, vocês vão observar, e aí a apresentação é que vocês podem comentar o que quiserem. Né? Quer dizer, inclusive dúvida, diz, ó, aqui apresenta isso e isso, mas o conceito tal, para mim, não estava claro. Ou seja, vocês não vão ser avaliados no sentido negativo do termo, né? Porque, para mim, quando tu lê um texto e diz que não entendeu alguma coisa, significa que tu leu o texto, de fato. Né? Não dá para ter dúvida sem ler, né? E se tu entendeu, tudo bem. Mas pode ser que tu tenha entendido alguma coisa que, segundo as teorias que a gente está trabalhando, não seja exatamente isso. Então, por isso que vai ser. Vocês falam, eu converso, discuto, e todos os colegas também podem fazer observações, né? Da outra vez tinha uma vantagem de ter 5, 6 alunos, né? Mas agora eu achei ótimo que tivesse um monte de gente, porque também enriquece bastante, também leva a uma série de coisas, né? Eu acho interessante. Mas hoje foi basicamente isso. Depois vou ver se a gente começa, faz até um intervalinho, 10 minutos. Tá? Hoje foi um jogo, né? Assim, não parou, né? Mas é isso, né? Então, basicamente, a ideia é essa. Por que uma teoria da enunciação? Porque há fatos de linguagem que só são resolvidos com alguma teoria da enunciação. Mesmo a teoria sociocognitiva da referenciação, ela ainda é de enunciação, ela ainda está pensando nisso. Não precisa teorizar especificamente, usar o conceito para estar naquele universo. Inclusive, a teoria dos atos de fala, ela é formal? É. Mas ela
disse coisas muito interessantes. Ela disse que algumas coisas que se diz, na verdade, fazem coisas, né? Quer dizer, quando o dizer é fazer. De fato, né? Às vezes o dizer não é fazer, outras vezes é, sabe?